pregar à vontade. Não, eu vou tentar ser breve. Tema dessa mensagem: as fontes de águas. Amém? Juízes, capítulo 1. Tá. Estou mudando o relógio aqui. Juízes, capítulo 1, versículo de número 15. Diz assim: e ela lhe disse: dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento. Pedimos que a tua palavra venha, Senhor Deus, ao coração de todos que aqui estão, Pai. Que o Senhor ministre a vida deles com poder, com graça, com unção do teu Santo Espírito, trazendo o poder sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, nós manietamos o valente agora. Quebramos toda e qualquer força do inimigo neste lugar. Toda e qualquer estratégia seja agora cancelada, e a tua palavra, o teu poder se manifeste agora, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor envolva cada coração aqui, e o Senhor fale ao coração dos teus filhos, trazendo sabedoria, transformação, trazendo, Senhor Deus, o renovo, uma mudança, e a consciência, Senhor Deus, diante da tua palavra e das sagradas escrituras, Pai. Nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós vemos aqui no livro de Juízes este relato, este versículo, e eu vou explicar agora aqui no decorrer da palavra. Teve um momento em que, depois que o povo de Israel já peregrinado pelo deserto, muitos anos, aproximadamente 40 anos, peregrinando pelo deserto, eles chegaram diante da terra prometida, e ali estava a terra que Deus tinha preparado, que Abraão tinha percorrido, e agora ia ser entregue às tribos de Israel, ao povo de Israel. E o povo de Israel passou a conquistar essa terra. Ela estava lá, pronta, preparada por Deus, mas precisava ser conquistada. E eles entraram na terra, começaram toda a sua conquista, passando pela primeira grande conquista, que foi a cidade de Jericó. E depois disso foram conquistando cidade por cidade, foram expulsando os povos que estavam lá, os amonitas, os amorreus, os jebuseus, os filisteus, e aqueles povos foram saindo e foram ficando ao redor de todo aquele território, e essa conquista foi acontecendo, e quase em toda a sua totalidade, quando já ali o povo de Israel, ao comando de Josué e de Caleb, né? Porque Josué e Caleb foram os únicos dois antigos do povo que primeiramente tinha chego até diante da terra e tinham espiado a terra, né? Foram enviados 12 espias, mas 10 deram um relatório ruim, e por causa desse relatório ruim, houve incredulidade do coração do povo, e o povo ficou no deserto, vivendo no deserto, e uma geração foi transformada naquele deserto. Mas Josué e Caleb, que trouxeram um relatório positivo, que tiveram fé, que empenharam o seu coração, que tiveram uma visão diferente, eles agora estavam vivendo a promessa. Então, quando a gente tem uma visão espiritual, a gente vive as promessas que Deus tem preparada para nós, amém? E aí Caleb estava desfrutando, Josué estavam desfrutando dessa conquista. Não ficou só num sonho, saíram de um processo de escravidão, viveram anos no deserto, apesar de viverem bem, não viverem mal, porque Deus estava com o povo, Deus protegeu o povo, a roupa que tinha no corpo não se acabou, o sol escaldante
do deserto era protegido por uma nuvem fresca, quem sabe lá um ar-condicionado natural, mas ninguém ficava sofrendo. Durante a noite tinha aquecedor, porque diz a palavra que uma coluna de fogo se colocava sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo que foi montado, e aquecia todo o acampamento. Eles comiam, tinham toda a provisão. Deus estava com o povo quando eles viveram esse processo do deserto. Mas o Senhor não quer que a gente viva no deserto, o Senhor quer que a gente conquiste aquilo que Ele tem preparado para nós. Posso ouvir o amém? E aí Josué e Caleb entraram nessa conquista com aquela geração nova do povo de Israel, que tinha se renovado no deserto, atravessaram o Jordão, e depois de percorrer toda essa conquista, que não foi fácil, teve muita guerra, muita luta, muita batalha, porque não é fácil conquistar as coisas, é desafiador, mas depois de toda essa conquista, e quase em sua totalidade, eles pararam e começaram a fazer agora a divisão das tribos, dividindo o território. Afinal de contas, tinham conquistado todo o território de Israel, e Josué começou a encarregar a divisão das tribos, e começou-se a dividir para cada tribo uma parte, uma porção daquela terra, de norte a sul do território hoje de Israel, antigamente um pouco maior do que hoje é de fato a região de Israel, e começou a dividir para as tribos. 12 tribos tomaram posse desse território, com exceção da tribo de Levi, porque a tribo de Levi não teve porção de terra, porque a herança da geração de Levi era o Senhor, e a geração de Levi, a geração sacerdotal, ficou espalhada entre todas as tribos, porque era a geração sacerdotal que ensinava o povo o caminho do Senhor, permanecendo na palavra e nos atributos que o Senhor tinha preparado. Mas foram 12 tribos, porque os filhos de José, Benjamim e Manassés, que eram as meias tribos de Israel, assumiram também um território nessa geografia. Mas Caleb, que era da tribo de Judá, Deus tinha falado ao coração dele, e falado ao coração de Josué, e ele escolheu um território. Ele foi o único que teve ali a escolha de ter um território, né? E ele disse para Josué: me dê a região de Hebrom, ela é minha, é o que eu quero. E Caleb guerreou, depois de todo o processo, foi-lhe dado ali a região de Hebrom, e essa região de Hebrom não estava totalmente conquistada, ainda precisaria ser conquistada. Era uma região montanhosa, era parte das montanhas, fazendo parte da região sul de Israel, e nesse local das montanhas, era a região dos filhos de Anak, os gigantes que ainda estavam no território, e precisavam ser conquistados, porque eles habitavam ali. E aí Caleb foi com toda a sua família, com seu povo e com a parte dos filhos de Judá, a conquistar ainda aquele território. Conquistaram uma parte, mas tinha uma outra cidade dentro de todo o território de Hebrom, uma cidade chamada Kiriat Sefer. E aí Caleb fez uma oferta. Nós vemos isso no livro de Josué capítulo 15, versículo 16 e 17, que Caleb faz uma oferta, e ele diz assim: quem ferir a cidade de Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E aí foi feita a oferta, porque naquela época os pais casavam os filhos, era dado os filhos em casamento. Não é o que a gente vive hoje. Hoje a gente vive, as pessoas elas escolhem, né? Os filhos acabam escolhendo com quem vão se casar. Mas fica aqui, porque nós não vivemos aquela época, hoje vivemos de forma diferente, mas fica aqui o conselho: filhos que ainda não se casaram, quão é importante que os pais passem a pelo menos dar ali um respaldo ou uma aprovação de um casamento. Por que Caleb fez essa oferta? Porque Caleb sabia a filha que tinha, porque só os pais sabem o temperamento de seus filhos. Ele disse o seguinte: para casar com Axa, o cara tem que ser valente, porque senão ela vai engolir o rapaz. Porque o Caleb conhecia a filha que tinha, e ele parou e falou assim: peraí, quem conquistar Kiriat Sefer e tomar aquele território, vai se casar com a minha filha Axa. E aí, diz aqui a palavra que
Otineel, né? Tomou, pois, Otineel, filho de Kenaz. Otineel era filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Calebe, ou seja, o sobrinho Otineel. Ele tomou aquela cidade e Calebe deu a sua filha Axa por mulher, e era muito comum eles se casarem ainda dentro do parâmetro familiar. Então Axa casou com o seu primo aí, Otineel. E aí quando se casaram, Calebe pegou parte do território, que ainda era novo para eles, tinham todos conquistados, e foi lá e lhe deu uma porção de terra. Afinal de contas era filha dele, agora se casaram. Então se juntou Otineel e Axa, e aí ganharam uma porção de terra. E aí eles foram conhecer essa geografia que foi lhe dado como herança para viverem, para progredirem, para crescerem, construírem ali a sua família e seguir o processo em diante. Mas quando eles chegaram, eles observaram que a terra que lhe foi dada era uma terra seca, era uma terra que seria difícil viver uma prosperidade, porque não tinha água, era totalmente seca. A região sul de Israel é uma região mais seca. A região norte de Israel é uma região com uma terra boa, uma terra fértil, porque ela é banhada pelo rio Jordão, que vem lá do Monte Hermon. Mas a região sul já alcança a região do Mar Morto, o Mar Salgado, e é uma região mais deserta, uma região seca. Então a região norte é uma região muito propícia para a agricultura, era uma terra fértil. Mas a região sul era uma região mais propícia para a criação de animais, e não de animais como a gente vê hoje, mas os animais daquela época, como o carneiro, como o cabrito, como a cabra, né? Os animais que se alimentam com pouca vegetação, e é uma vegetação mais seca. Mas naquele momento eles observaram e viram aquela terra, e aquela terra era seca, e ao ver aquilo, eles podiam ter tomado uma decisão: ok, que bênção, né? Otineel pensado, meu tio me deu a filha dele, agora me casei, já ganhei um território, ganhei terra, nós não tínhamos nada, agora temos um local para crescer e prosperar, vamos seguir, vamos avançar assim mesmo. Tudo na vida não é fácil, é desafiador, melhor com isso do que sem isso, enfim, vamos seguir aqui a nossa vida. Mas não foi isso o que aconteceu. E aí vem o primeiro ponto: é preciso ampliar a visão, ou em alguns casos é preciso abrir a visão. Porque quando eles observaram e viram que a terra era seca, e viram que a terra não tinha água, eles olharam e falaram assim: peraí, nós vamos viver uma vida de sofrência, nós vamos viver uma vida de escassez, nós vamos viver uma vida sobrevivendo nesse território sem água. Quem sabe poderiam até sobreviver, mas iam ter que importar água, iam ter que ir lugares distantes, iam ter que ir em outros territórios para trazer aquilo. Então tudo seria mais difícil. Mas quando eles olharam e observaram aquilo, eles abriram a visão. Falaram: não, peraí, não pode ser assim, nós não vamos passar uma vida vivendo nessa dificuldade. E aqui vem, quantas pessoas estão em situações difíceis, neste momento, somente sobrevivendo. Se você perguntar: e aí, está tudo bem? Está bem, estou sobrevivendo, está indo, né? Mas aí o tempo vai passando, e essas pessoas vão se acostumando, vão se moldando a isso, e vão se acomodando, dia após dia, e vivem numa terra seca. Na verdade, sobrevivem numa terra seca. Mas Deus não deu uma terra para que você só sobreviva. Deus disse: te darei terra que mana leite e mel. Jesus diz: eu vim para lhe dar vida, e vida em... Então só sobreviver não faz parte do que Deus tem preparado para você. Vira a pessoa perto de você e fala assim: só sobreviver não faz parte daquilo que Deus preparou para você. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Então, mas o tempo passa e as pessoas ficam assim, e às vezes quando motivadas, né? Quando impulsionadas, quem sabe até depois
de um culto como esse, impulsionado por uma palavra dessa. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas sabe, não tem saída para o meu problema, é muito difícil, é até impossível, eu não ganhei, não tive a grande sorte, não nasci em família abastada, ou coisa parecida, e olham as suas circunstâncias. Por quê? Porque estão aprisionados no sistema, acostumado, moldado aquilo a só sobreviver. Mas hoje Deus vai abrir a sua visão. Posso ouvir amém? Diz a pessoa perto de você hoje: Deus vai abrir sua visão. Chega disso. Quantos concordam comigo que Deus tem que abrir a visão? Vai abrir a visão. Deus tem preparado o melhor dessa terra para você, né? Então nós não podemos parar diante das dificuldades, mas nós temos que buscar o caminho, nós temos que buscar uma solução, nós temos que buscar algo que vai nos tirar dessa circunstância, nós temos que buscar algo que vai mudar toda a história. Dificuldade versus solução. Para toda dificuldade é uma solução. Para toda dificuldade, toda escassez, todo problema, há uma solução. E nós precisamos buscar isso. Agora, quem tem a solução? Aonde buscar essa solução? Aonde encontrar isso? Porque Deus pode, abrir uma visão. Meu Deus, o apóstolo tem razão, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito. Tomara que você saia daqui assim hoje, inconformado, transformado, decidido a viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? E aí, mas aonde eu vou encontrar isso? Onde eu vou viver essa mudança? Meu Deus, eu preciso fazer algo, e Ele fará, em nome de Jesus, Ele fará algo da sua vida. Aí, nós vemos a história que Otiniel, quando junto com Axa, observaram aquela terra, olharam aquele território, viram que a terra era seca, aí Otiniel disse assim para Axa: vá em busca de auxílio ao seu pai. Então, ponto 2, buscar o auxílio do pai. E aí ele disse assim, depois no versículo 14 do capítulo 1 de Juízes: e sucedeu que indo ela a ele, a Otiniel, e os dois estavam ali, Otiniel a persuadiu para que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu, e ela foi, montou no jumento, foi de jumento, desceu do jumentinho, perto do seu pai Caleb, e chegando perto de Caleb, Caleb perguntou: o que é que tens? O que é que você quer? Né? Em outras traduções, o que desejas, minha filha? E ali, nós vemos aqui um processo muito importante: a busca de auxílio no pai. E é o que todos nós precisamos, buscar o caminho do pai. Quando a nossa visão é aberta e nós precisamos de uma solução, seja o problema qual for, nós precisamos buscar o auxílio do pai. Muitas vezes nós buscamos auxílios de muitas coisas: auxílio da internet, auxílio de cursos, auxílio de pessoas próximas, dependendo da dificuldade. Buscamos auxílios de tantas outras coisas, quando nós devemos buscar o auxílio do pai. Quando nós tomamos o caminho de ir buscar o auxílio ou a solução do pai, tudo muda, porque nós temos um pai, um Deus todo-poderoso, e Ele tem toda a solução para todo e qualquer problema que nós possamos viver ou estar passando. Posso ouvir amém? Nós temos que pedir ao Pai, nós temos que buscar isso em Deus, nós precisamos buscar isso em oração, pedir ao Senhor a direção, qual o caminho a seguir, buscar esse presente. É um presente que só Ele pode nos dar, só Ele pode nos dar esse presente, essa solução, esse caminho. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos fazer essa trilha. A Axa fez exatamente isso, ela subiu no jumentinho e ela foi
em direção. Depois que a visão abriu, ela falou: bom, minha visão abriu, eu não posso viver, não dá para viver. Otiniel falou: não dá para viver. Terra seca? Não, terra seca nós já vivemos um deserto 40 anos. Estavam inconformados, que Deus te transforma uma pessoa inconformada, de viver a mesmice, a acomodação. Tem gente aqui que vive assim, o que tem já está bom, está tudo bem. Nós temos que ser gratos, sim, grato, obrigado Senhor, pelo que o Senhor nos deu até aqui. Porém, vida abundante, o Senhor pode me dar mais. Tem gente que está solteiro e está aí, acostumado a ficar solteiro. Por que acostumado a ficar solteiro? Está tudo bem, está esperando em Deus. Olha, Otiniel falou assim para Axa: Axa, vai lá no seu pai e pede um campo. O que o Otiniel queria? Não quero terra seca, eu quero um campo, eu quero uma coisa pronta, eu quero um lugar produtivo, eu quero tudo resolvido, um local onde que eu não precisa ter trabalho algum. E muitas vezes as pessoas estão assim: Deus, dá um jeito, Deus, resolve minha vida, mas me dá tudo pronto, porque eu não quero ter trabalho nenhum, não quero ter esforço nenhum. E era isso o que Otiniel estava naquele momento querendo. E muitas vezes as pessoas estão assim. Aí, aquele que está solteiro, não quer ter esforço nenhum, está orando: Deus, na hora certa você vai mandar, mas a pessoa não se cuida, não se veste bem, não, só engorda, não arruma o cabelo, anda relaxado, e depois quer que alguém te veja. Deus fala assim: pelo amor de Deus, tem que se ajudar. Tem gente em casa assim, a casa está lá, tem uma porta para trocar, mas não, está tudo bem, os anos passam e não troca a porta, não troca uma lâmpada que está queimada, não arruma a privada que foi danificada, vai encostando, põe lá o não usar, está quebrado. Está com a visão cegada, está vivendo aquilo, precisa fazer um reboco ali, não faz, precisa arrumar tal coisa e não mexe. Está no emprego lá, o emprego está tudo bem, não mexe, porque senão a gente pode perder esse emprego, mas está ganhando a metade do que o profissional na área dele ganha, e está lá aprisionado naquilo, com medo de se arriscar, com medo de dar um passo adiante, preguiçoso, não estuda, não se profissionaliza, não corre atrás, não busca um local melhor, uma atividade melhor. E aí por quê? Porque lhe falta visão, mas não lhe falta o pedido: Deus, me dá um campo, me dê um campo, me dê tudo pronto, toca o meu telefone, vai vir, vai dar tudo certo, pastor, eu creio, vai tocar o telefone e eu vou viver uma virada na minha vida, porque está querendo um campo. É comum a alma, escute isso, é comum a nossa alma desejar as coisas prontas. Ah, como é bom, como é bom. No meu ministério apostólico, a gente dá cobertura para pastores de outras denominações. Eu sou pastor deles, e instruo, cuido, ministro, dou direcionamento, apacento a vida dos pastores. Mas eu tive nesse processo um pastor que toda vez que eu ia fazer um discipulado com ele, conversar, aí ele estava lá lutando para fazer o ministério acontecer, aí ele dizia assim: apóstolo, eu estou pedindo para Deus, eu preciso de discípulo pronto. Eu olhei para a cara dele: mas como seria bom ter discípulo pronto? Não, porque já não dá mais tempo, Deus está me mandando discípulo pronto. Eu olhei e falei assim: que mundo você vive? Não existe discípulo pronto. Ele queria, me manda lá, né, os pastores tudo organizado, tudo maduro, sem problema, tudo alinhadinho, né, tudo assim, nós viemos, é o que as pessoas querem, e é normal, é comum ou não é comum? É verdade o que eu estou falando, eu estou falando alguma coisa louca fora do, não é? A gente, para primeiro viver a transformação, a gente precisa aceitar, viu? Lembre-se disso, você aceita a condição, que aí muda, e é o que a gente quer.
a gente quer tudo pronto, a solução completa dos nossos problemas, sem que a gente tenha dificuldade nenhuma. Mas quando Axa levantou e foi na direção do pai, a instrução era: pede para o pai um campo. Quando ela levantou e foi na direção do pai, as coisas mudam. Quando nos levantamos e vamos na direção do pai, sabendo que só o pai pode nos dar a solução, o nosso conceito muda. E ela chegou diante do pai, o pai olhou e falou assim: filha, o que queres? E o que ela disse para o pai? Pai, eu vim lhe pedir uma bênção. Pai, me dê uma bênção. Eu quero uma bênção, pai. Pode pedir, filha, que bênção você quer? E aí o que Axa pediu? Pai, a terra que nós estamos é seca, mas o que eu só lhe peço, me dê fontes de água. Ela não pediu um campo, como Maria destruiu, porque o campo é o problema pronto, é a solução de tudo, sem esforço, sem trabalho. Não existe conquista se não for trabalhosa. Não existe conquista, não existe bênção ou terra que mana leite e mel se não for conquistada. E a conquista requer esforço, dedicação, empenho, arregaçar as mangas. Quem está me entendendo? E a hora que ela foi na direção do pai, o Espírito Santo já, a bênção, ela deve ser conquistada. E quando chegou diante do pai, ela pediu: me dê fontes de águas. E o pai falou: filha, a terra que você conquistou então é seca, não se preocupe, eu lhe darei as fontes superiores. E aí foi a primeira bênção, as fontes do alto, as fontes de cima. Mas não vai embora só com as fontes de água superiores, eu lhe darei também as fontes inferiores, as fontes de baixo. As fontes superiores é aquilo que flui de Deus, é aquilo que vem do Pai, é aquilo que vem através da oração. As fontes superiores são as coisas do alto, as fontes de águas que vêm do alto, de Deus, que vem por meio da meditação na sua palavra. Quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando nós buscamos em Deus o sobrenatural. As fontes superiores é um momento de comunhão, de intimidade, de buscar a presença de Deus, de receber do céu a instrução, o direcionamento, e não ficar dependendo de um ou de outro, para que você possa entender as coisas espirituais, mas é buscar em Deus, porque Deus quer ter um relacionamento com você, Deus quer ter um relacionamento de intimidade com você, Ele quer falar com você, Ele quer instruir você, Ele quer se comunicar com você. Mas para isso, nós precisamos receber, abrir o coração para receber as fontes que vêm de cima. É quando a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus, mais do que as outras coisas. Essas são as fontes de cima. Disse Jesus em Mateus 6,33, disse assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As fontes superiores, as fontes de cima. O salmista no Salmo 119, versículo 2, ele diz assim: bem-aventurados os que guardam os meus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Essas são as fontes de cima. Mais 2 versículos para a gente entender isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29, diz assim: então dali buscará ao Senhor o teu Deus, e o acharás. Posso ouvir amém? Amém. Quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Jeremias 29:13, para encerrar, diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração. Isso é se conectar com as fontes superiores. Axa foi ao auxílio do pai. Eles tinham problemas, tinham dificuldade. No primeiro momento a solução tinha que vir pronta, mas quando nós seguimos no caminho de Deus, Deus muda o nosso conceito. Não, Deus não vai nos dar as coisas prontas não, mas Ele vai nos dar soluções para que essas coisas sejam conquistadas. Ele nos dará as fontes de cima para viver o extraordinário, para se mover no sobrenatural. Quem está me entendendo? Quando nós recebemos as fontes superiores, então, ei filha, peraí, tem mais. Já que recebesse as fontes superiores, lhe darei também as fontes inferiores. Já que você aceitou esse momento, essas fontes de se conectar com Deus, também receberá as fontes de baixo. E as fontes inferiores significa a bênção da terra, significa as conquistas, sejam elas materiais, sejam elas pessoais, sejam elas conquistas emocionais. E aí eu quero continuar lendo o texto onde Jesus nos traz muito bem, e nos deixa muito claro essa questão, que é Mateus 6, no Evangelho de Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante, porque isso norteia o coração, a alma das pessoas, o dia a dia das pessoas, faz parte de todos os nossos dias, da nossa geração, já fez parte da geração passada, faz parte da geração futura, isso faz parte do nosso dia a dia, isso está constantemente no nosso coração, em todos os momentos. E aí Jesus vem e traz a respeito, diz assim, Mateus 6, do 25 em diante, diz assim: eu por isso vos digo, não andeis ansiosos. E a ansiedade tem sido uma coisa tão presente nessa geração, mais do que a gente imagina. Imagina, eu não sou uma pessoa ansiosa. Como não? Quantas vezes já olhou no relógio para ver a hora que vai acabar o culto? Por quê? Porque a gente está sempre esperando algo a próxima. Quantas vezes a gente deseja algo de Deus, isso não vem, e a gente desiste, e a gente até se frustra. Mas a gente desiste, se frustra porque você está desejando no seu tempo. Mas as coisas que vêm de Deus não vêm no seu tempo, vêm no tempo de Deus. Porque há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3. Posso ouvir o amém? E aí Jesus diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? É uma pergunta. E o corpo mais do que as vestes? Jesus continua dizendo: observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Não tem mais valor? Nós não fomos criados, como diz a palavra, coroa da sua criação? Qual de vós, por ansioso que esteja, novamente a palavra, ansioso ou inquieto que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais o quê? Em outras traduções aí está preocupados. Eu não estou lendo aqui King James, eu estou lendo a revisada e a atualizada Almeida. Põe lá que você vai encontrar a palavra ansioso. Isso lá, Almeida corrigida fiel. Mas a conotação é nesse sentido, essa preocupação que traz a ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso? Já disse. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Ele está dizendo para você: ei, para tudo, observe. Nós precisamos parar para observar a soberania e a grandeza de Deus, porque nós estamos
tão agitados e tão ansiosos com as coisas, que nós não conseguimos contemplar. Os céus anunciam a sua glória, e o firmamento as obras de suas mãos. É esse o versículo, né? Mas a gente tem que parar para observar essas coisas, para entender a soberania e a grandeza de Deus. E ele diz assim: considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, eles não fiam, eu contudo vos afirmo. Quem está afirmando? Quem? Jesus. Quem está dizendo isso? Jesus. Ele está dizendo: eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ou seja, nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a conquista, se tornou o homem mais rico do mundo que já existiu, e nunca houve tanta riqueza como a de Salomão. Nem Salomão conseguiu se vestir tão belo quanto os lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, ou seja, algo supérfluo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porque aí há um contraponto: a ansiedade e a fé. A ansiedade é um sinal que você tem uma pequena fé. Diz isso para a pessoa perto do seu lado. Assim: a ansiedade é um sinal que a sua fé está pequena. Portanto, novamente Jesus dizendo: não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E é isso o nosso dia a dia, não é? Amanhã tem boleto para pagar. Amanhã tem boleto para pagar, tem conta para pagar, tem que trabalhar, senão o dinheiro não entra, não é? Amanhã tem conta, semana que vem, mês que vem, as contas são pesadas, começo de ano, tem seguro, IPTU, IPVA, escola das crianças, material, lanche, compra, inflação. Não é isso? Norteia a nossa vida, norteia a nossa vida o tempo todo. Então, e nós nos perguntamos: meu Deus, como é que nós vamos fazer a compra do mês? Como é que nós vamos nos vestir? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos fazer isso? Jesus disse assim: não vos inquieteis, dizendo que comeremos, beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai, em quem nós temos que buscar auxílio? No Pai. Você precisa entender que você tem um Pai. O seu pai biológico pode não ter sido o melhor pai do mundo, mas Deus é um Pai perfeito. Desde o dia que te formou, que te colocou no ventre da sua mãe, não te abandonou, muito pelo contrário, te trouxe pelos seus laços de amor, te trouxe à igreja, está sentado aqui ouvindo a voz dele por meio da sua palavra, da mensagem que é pregada ao seu coração, e ele está te instruindo, dizendo: peraí filho, eu vou lhe dar grandes conquistas, mas vou lhe treinar para conquistar elas. Quem está me entendendo? E o vosso, então Jesus dizendo: pois o vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe que você necessita de todas elas. Ele sabe que você necessita comer, beber, se vestir. Ele sabe que você necessita de tudo isso. Mas Jesus disse: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que nós estamos falando, Heleno, vos serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Quando buscamos, vai aplaudir, o Senhor pode aplaudir.
Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser como tudo que Ele faz. Aleluias. Quando nós buscamos estar na presença do Pai, ou seja, quando nós buscamos as fontes do alto, quando nós buscamos as fontes superiores, quando recebemos, quando buscamos e nos alinhamos com as fontes superiores, Ele nos dará as fontes de baixo. Ele nos dará as fontes inferiores. Primeiro o reino e a sua justiça, fontes do alto. Todas estas coisas vos serão acrescentadas, as fontes de baixo, porque o meu Pai, disse Jesus, Ele sabe que você necessita delas. Concluindo, Jesus estava no momento viajando, indo para a região da Galileia, e era necessário ele passar pela cidade de Samaria. E aí ele parou no momento, disse para os discípulos: vão, segue viagem, vão lá na cidade comprar um pouco de comida, me deixa aqui sozinho. E aí Jesus parou ao lado de uma fonte de água. Fonte de água essa construída por Jacó lá atrás, né? Antes da escravidão, antes da conquista da terra. E aí, parado naquela fonte, veio uma mulher. E uma mulher se aproximou com o seu jarro, o recipiente, que ela ia tirar a água dessa fonte. Era uma fonte que alimentava todas as casas, o povoado ao redor daquela geografia. E aí, quando essa mulher chega na fonte e ela se aproxima, e Jesus sentado perto da fonte diz para essa mulher: me dê um pouco de água, né? Aí ela olha para ele, vê que ele é um homem judeu, e ela era uma mulher samaritana. E aí ela já traz uma indagação: a rivalidade, o problema, a mágoa no coração. Ela disse assim: você é judeu e pede a mim, que sou mulher samaritana, me dê um pouco de água? Porque os judeus e os samaritanos não se entendiam, apesar de serem todo o povo de Israel, mas tinha uma rixa, por uma questão lá atrás, no final do reinado de Salomão. Não vou explicar porque vai me tomar o tempo, mas lembre-se que não se davam. E aí ele disse para ela assim: mulher, se você soubesse quem é que lhe pede água e me pedisse, eu lhe daria uma água, mas uma água viva, e você não voltaria mais a ter sede. Ele foi para as coisas espirituais, as fontes do alto. E ela olhou e falou assim: você vai me dar o quê? Você não tem nem um vaso para poder tirar água do fundo do poço. Com o que você vai tirar essa água, se eu te pedir que água que você poderia me dar? E aí Jesus, olhando para ela, disse assim: mulher, quem beber
desta água, versículo 13 e versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 4. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Agora aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, olha Jesus dizendo, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte. A água que eu lhe der, será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a fonte do alto. Essas são as fontes superiores. Uma nova vida. Um nascimento novo. Selado pelo poder do Espírito Santo. Deus deseja que as fontes do alto passem a jorrar dentro de nós. Deus deseja que nós mergulhemos e possamos receber as fontes do alto, para que ela esteja dentro de nós, jorrando, jorrando e jorrando continuamente, para que não fiquemos mais inquietos, ansiosos ou duvidosos daquilo que Ele pode fazer, ou querendo as soluções completas das coisas. Deus lhe dará um respaldo todos os dias. Ei, escute, a oração do Pai Nosso qual foi? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Como começa a oração? Como começa a oração? Como começa a oração? Pai, Pai, meu Pai, ou Pai Nosso, que está no alto, né? Santificado seja o teu nome. Venha a nós e seja feita a vontade de quem? Do Pai, na terra, assim como ela é no céu. E aí? Quando? Hoje. Não é a solução completa, é o de hoje. Ele não diz assim, e o pão nosso, a nossa provisão, para que nós não fiquemos mais inquietos nem ansiosos, nos dê logo tudo, Senhor. Paga a conta do ano todo. Deixa eu viver na rede, debaixo da sombra do coqueiro, tomando água de coco. Está entendendo? Quem está me entendendo? Deus vai nos ensinar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas vai ter o pão nosso. O pão nosso é a provisão. Se nós tomarmos o caminho de Deus e nos conectarmos às fontes do alto, Ele vai nos acrescentar todas as demais coisas. Porque o Pai sabe que nós necessitamos delas. Amém? E aí Jesus, em Evangelho de João, capítulo 7, 37, 38, Jesus, Ele se levanta. E Ele exclama, Ele declara, Ele afirma. E diz assim, se alguém tem sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, então venha a mim e beba. Quem crer em mim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque as fontes de águas, elas retiram águas de rios subterrâneos, que quando feito o buraco, a água sobe. E Jesus diz, quem tiver sede, que vá a Ele, porque Ele nos dará um rio de águas vivas, que fluirá do seu interior, que vem de Deus, que vem do alto. E isto Ele disse com respeito ao Espírito
Santo, que havia de receber os que nele crescem, ou os que nele acreditam. Você precisa colocar a sua fé no Pai. Você precisa colocar a sua fé em Deus, porque Deus tem uma fonte inesgotável para a sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Pai, a terra está seca. A terra está seca. A terra que o Senhor me deu é seca. Não tem condições de uma coisa dessa. Estava com o meu marido e ele me disse que eu tenho que pedir para o Senhor um campo. Quem sabe esse foi os primeiros pensamentos de Axa, a hora que subiu no jumentinho e foi em direção ao Pai. Mas no caminho, porque quando nós tomamos o caminho do Pai, os nossos conceitos mudam. E ela falou: não, a terra pode ser seca, mas já é a bênção que Deus me deu. Chegou diante do Pai: filha, o que queres, filha minha? Pai, eu quero uma bênção. Uma bênção? Sim, eu quero fontes de águas. O Senhor me deu uma terra, muito obrigado. O Senhor te deu uma família, o Senhor te deu uma esposa, o Senhor te deu filhos, o Senhor te deu uma igreja, o Senhor te deu um emprego. Quem sabe o Senhor te deu um desemprego, para ver se você muda. Porque até o fato de a gente estar desempregado tem um porquê. Mas o Senhor já te deu algo. E agora nós precisamos buscar as fontes de água. E quando buscarmos as fontes de água, toda a história começa a mudar. Porque Ele nos dará as fontes do alto. E buscando as fontes do alto, Ele nos acrescentará todas as demais coisas. Que para Deus não há nada impossível. E você que está aqui nessa manhã, quem sabe sua primeira, segunda ou terceira vez, eu não sei quantas vezes você já está vindo aqui na igreja, mas eu quero lhe fazer um convite, que a primeira, maior e grande mudança que pode acontecer na sua vida, e vai acontecer, é o fato de você receber Jesus como Salvador, ou se reconciliar com Ele. Se você nunca declarou isso publicamente, que Jesus é Senhor da sua vida, Ele estava dizendo isso hoje para você. Dentro de você muitas vezes tem uma sede. Tinha dentro de mim. Escute. Estão comigo? Estão me ouvindo? Dentro de mim tinha um vazio. Eu não sabia o que era, mas tinha um vazio. E a gente busca muitas vezes suprir esse vazio da nossa alma em diversas coisas, comportamentos, pessoas, tentando suprir aquele vazio que está dentro da sua alma. Um dia eu supri esse vazio, mas não foi atrás de coisas ou de outras pessoas. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Porque eu descobri que aquele vazio que estava dentro de mim era do tamanho dele. Era ele que precisava preencher. Isso eu fiz quando eu reconheci Ele como meu Salvador publicamente. Porque essa é a chamada, o apóstolo Paulo nos disse isso, que nós deveríamos confessá-lo, para que pudéssemos ter a vida eterna. E Jesus disse: se você tem sede, então venha a mim e beba. E a partir do seu ventre vai fluir um rio de águas vivas. Se você ainda não fez essa confissão pública, entregando a sua vida para Jesus, eu quero lhe dar essa oportunidade hoje. Você quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, levante sua mão que eu vou orar para você. Eu quero orar para você. Amém. Estou te vendo. Se você quer confessar Jesus, isso.
Eu fiz isso um dia, minha vida mudou. Eu não fiz isso assim da primeira vez, foi difícil. Eu pensei, meu Deus, vão me ver, estão me olhando. Eu tinha vergonha, eu era uma pessoa super tímida, porque eu tinha muitos traumas na minha alma. Eu era tímido, irmão. Não parece, mas eu era. E eu tinha vergonha. Mas eu tive que vencer isso. E o dia que eu venci isso e levantei minha mão, tudo se tornou diferente. Vale a pena. Se tem alguém que ainda não fez, além da jovem que levantou a mão e quiser fazer, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confessar isso publicamente. Então levante sua mão que eu quero orar por você. Se você quer, levante sua mão que eu quero orar por você. Quem sabe você já fez isso um dia, mas você se distanciou, você foi para longe do Senhor. Não me importa o motivo. E você está aqui nesta manhã, e você está sentindo no seu coração que você precisa se reconciliar com Jesus. Você precisa voltar para os caminhos do Pai. Você precisa fazer esse trajeto. Você precisa seguir na direção do Pai, para que Ele te dê as fontes superiores. Se você quer se reconciliar com Jesus, levante sua mão, que eu vou orar por você também. Tem alguém? Amém, estou te vendo. Tem mais alguém? Mais alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Agora é o momento. Eu quero orar por vocês. Por favor, vem aqui, eu quero orar por você. Vem jovem aqui também. Eu quero orar por você. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar. Eu não sei se eu consegui ver todo mundo. Se tiver mais alguém, venha. Eu preciso orar por você. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isso, ela também, então venha, isso, glória a Deus, isso. Vem filha, vem cá. Glória a Deus. Eu fiz isso um dia, e tudo ficou diferente, tudo se tornou diferente. Eu quero orar por eles agora. Tem mais alguém que gostaria? Agora é o momento. Repita essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, e neste momento, eu confesso, que o Senhor é o meu Salvador. Me perdoe pelos meus erros, escreve o meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a vida dessa tua filha, Senhor. Que o teu Santo Espírito venha sobre ela, como diz a tua palavra. Que neste momento o teu Espírito Santo vem sobre ela, Senhor. Espírito de Deus, vem com teu poder e graça, e com a unção do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor ministre o coração dessa tua filha agora, com fé, com teu sobrenatural, com teu Santo Espírito, com teu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, pela vida dessa senhora, Pai. Que o Senhor traga sobre ela o teu poder e graça e unção todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse filho que retorna o caminho na direção do Pai. Um tempo novo, uma história nova. O Senhor lança no mar do esquecimento tudo que ficou para trás, Senhor Deus. E a partir de hoje, um novo tempo. Eu abençoo em o nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, como este momento é precioso. É muito precioso. O dia que eu fiz isso, eu estava assim como vocês, chorando, eu não enxergava nada, de tanta presença de Deus. Porque esse momento é glorioso. Hoje, uma coisa linda também acontece, além da sua família que te ama, sua família biológica que te conhece, te ama. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade de fazer parte de uma nova família. É uma família da fé. É uma família chamada Igreja da Restauração. Essa é sua nova família, veja. Família. Seja bem-vinda. Vem, família, dá um abraço neles, vem. Meus braços é o meu. Forte esse aplauso para o Senhor Jesus. Vem, família, dá um abraço. É o meu descanso. Em teus braços é o meu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nós vamos agora recepcionar essas pessoas que receberam Jesus ali na nossa sala, isso, podem ir lá. Nós vamos orar por vocês, o pastor Rosélio vai acompanhar vocês, ó, pode acompanhar o pastor Rosélio de laranja, vai ser um momento precioso. Enquanto ela tem dificuldade para andar, pode deixar ela aí. Obrigado. Enquanto isso, eu quero orar por vocês. Quando buscarmos as fontes do alto, as fontes superiores, o Senhor nos entregará também as fontes inferiores. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é uma tarefa fácil. Por vezes nos pegamos a nós mesmos, desesperados, ansiosos, buscando todo tipo de auxílio ou de ajuda, quando nós podemos fazer o caminho do Pai. Verdade isso. Mas eu quero neste momento orar por você, que hoje as fontes do alto possam fluir no seu interior, que o poder do Espírito Santo possa fluir dentro de você. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que neste momento você se conecte com o Pai. Deus é Pai, Ele te conhece, Ele sabe como você é, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu temperamento, Ele te entende, Ele não te julga, Ele te ama, Ele morreu por você, e tudo que mais Ele quer é te levar às fontes de águas, para que dentro de você possa fluir um rio, para que o problema no casamento cesse, para que a paz possa reinar, mesmo que seja diante de uma guerra, porque o seu coração estará firmado no Senhor, na sua presença, recebendo a fé, recebendo o auxílio do Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo, rios de águas vivas. Como Jesus disse, rios de águas vivas. E Ele se referia ao Espírito Santo, que iria adentrar os corações das vidas das pessoas que pudessem crer em Ele. Hoje o Espírito Santo está aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Que o Senhor possa fluir agora dentro deste coração, desta vida, desta família que está aqui hoje, colocando o coração no Senhor, de forma peculiar, cada um com pensamento, com sentimento, cada um com a sua necessidade. E Jesus nos disse que o Senhor é Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos. E por isso, Senhor, que as fontes do alto, as de águas vivas, como um rio cristalino, possa fluir agora, Senhor, dentro dos teus filhos, no interior, trazendo a fé, tirando a dúvida, tirando a incredulidade, tirando o trauma, tirando as intrigas, Senhor. Não é porque não lidamos, não conversamos, porque é samaritano ou porque é judeu, não é pelo que a gente tem que possa arrancar águas de um poço, mas é do Senhor, é do Pai. Se nós sabemos, se nós tivermos consciência de que o Senhor nos dará uma água, e uma água
água viva, tudo será diferente. Por isso, ó Deus, nesta manhã eu oro, nesta manhã eu clamo ao Senhor por esses filhos que aqui estão. Flui, Espírito Santo, possa fluir agora no interior de cada um, de uma forma sobrenatural, tocando o interior dessas pessoas, levando a um novo tempo, uma nova história, uma nova jornada, Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra neste lugar, sopra, Senhor Deus, neste lugar, no interior de cada um deles, trazendo este rio sobrenatural, para que eles possam receber das fontes do alto, que eles receberão as demais coisas nos serão acrescentadas. Já não andaremos mais inquietos, já não andaremos mais ansiosos, porque eu sei, nós sabemos que temos um Pai, e Ele sabe, Ele conhece a minha necessidade. O meu Pai conhece a minha carência, o meu Pai, Ele me conhece, e por isso Ele me dará o sobrenatural, Ele me dará as fontes do alto, mas também me dará as fontes de baixo. Ele me dará o seu reino, Ele me dará a sua justiça, Ele também vai me acrescentar as demais coisas. Por isso, Deus, nós oramos nesta manhã, nós oramos ao Senhor, nós entregamos diante de Ti, nós queremos a Tua presença, nós queremos mais, a nossa alma anseia pela Tua presença, a nossa alma anseia pelo Senhor. Levante sua voz, comece a falar com Deus, comece a orar, comece a orar. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas, comece a buscar, comece a orar, levante sua voz, ore. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de vida, flui o rio, flui o rio, flui o rio, flui o rio, flui o rio. Oh, aleluia. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Sim, Ele te guarda, Me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 põe a mão no seu coração, escute. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Se você colocar o seu coração nele, Ele te dará as fontes superiores, Ele te dará a instrução vinda do alto, Ele te dará fé, Ele te dará um novo, Ele te levará a viver uma nova etapa. Se você crer, se você crer, o poder de Deus vai tomar o seu coração. Seu casamento será outro, o seu relacionamento conjugal vai mudar, sua vida vai mudar. Você vai sair daqui tocado pelo poder do Espírito Santo. Não são por palavras persuasivas, não, é pelo poder do alto. Você vai ser outra pessoa. Deus vai abrir a sua mente, Deus vai abrir a sua visão.
você vai tomar o caminho do Pai, e Ele te dará as fontes de águas. Sua vida vai mudar, sua vida financeira vai mudar, sua vida emocional vai mudar, vai sair essa depressão, essa angústia, essa tristeza, vai entrar alegria, vai entrar paz, vai vir segurança. Por mais que na terra tenha gigantes, o profeta recebeu do alto a palavra, e Deus diz: vereis agora mais outra vez a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus, porque o Senhor lhe guardará, lhe protegerá, debaixo das suas asas você estará seguro e viverá as promessas que Ele tem preparado para você. Estenda suas mãos. Irmão, eu tenho que confessar para você, eu só termino o culto por causa do horário, porque se deixasse, a gente ficava aqui o resto da tarde. Mas muitos de vocês têm famílias para alimentar agora, amém? Então eu vou dar a bênção final para vocês. Essa é a bênção do encerramento dessa reunião, mas não da presença que está aí gloriosa na sua vida, que você vá embora com ela, porque é um rio de águas vivas fluindo dentro de você. Se você precisava de uma confirmação para fazer parte disso, já recebeu hoje, não precisa de outra. Deus tem um projeto, Deus tem pressa. Deus tem pressa para salvar os que estão perdidos, e Deus vai usar você para isso. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, que a grandiosa graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e sempre, nos guiando, governando todos os dias, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amo vocês. Aleluia. Já vou dar um beijo. Só esse detalhe, o Espírito Santo acabou de me lembrar. Hoje é dia 29. Quarta-feira é dia 1º. Quarta-feira é dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro nós vamos ter uma reunião. Todo dia 1º do mês nós vamos ter uma reunião de consagração. Nós vamos consagrar o mês ao Senhor. Quarta-feira, às 20 horas, dia 1º de fevereiro, haverá aqui um momento de intercessão, de oração e uma palavra. E nós vamos consagrar o mês de fevereiro ao Senhor. Amém? Vai sair o banner, eu vou distribuir para vocês verem. Então não falte, dia 1º nós vamos entregar as nossas primícias ao Senhor, a nossa intercessão, a nossa oração. Vamos consagrar o mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro será uma bênção na sua vida. E assim sucessivamente, faremos isso no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho, não importa o dia que caia, nós faremos este culto, essa reunião poderosa, amém? Beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe, forte aplauso para o Senhor Jesus! Meu Pai.